Voltamos pra over, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pregar a gola. Então, a gola, a gente vai medir ela bem no meio. Ela já vai vir com o pique direto lá da talhação, tá? Porque não fiz aqui. A gente vai pegar o meio de trás com o meio da gola. Ó. Vamos distribuir bem aqui. Vamos colocar aqui, ó. No meinho, não no meio aqui, ó. Não no meio aqui. E nem aqui, ó. A gente vai botar no meinho aqui, ó. Ó, bem no meinho aqui pra dividir certinho essa gola pra cada lado, tá? Ó, daí a gente vai trabalhando ela. Cuidar aqui embaixo pra ficar bem certinho, pra não dançar e sair fora, né? Ó, bem certinho aqui. Ó. Esse tecido, ele é bem delicado, tá? Passamos aqui. Aí, aqui em cima, eu vou, nessa parte aqui, ó, de trás, né? Eu vou colocar um cobre-gola daqui, ó, de um ombro até o outro ombro, pra dar um detalhe de acabamento na parte de trás, tá? Aqui, vamos fechar as mangas. A manguinha curta, né? Ó, fechamos. Ó, essa manga, ela faz um leve torneadinho aqui, ó. Ela não é reta, tá? Essa curvinha é pra bainha cair certinho aqui, ó. Pra ela ficar certinho aqui, ó, tá? Então, vamos fazer aqui. Ó, esse a gente começa aqui de baixo mesmo, ó. Uma leve curvatura, né? Agora, a gente vai colocar ela na blusa, tá? Colocamos aqui, que daí vai ficar por último pra gente fazer a bainha. Por último, na verdade, eu vou deixar pra fazer o cobre-gola, tá? Porque eu vou ter que tirar o aparelho ali e colocar um outro aparelho, que a gente vai trabalhar com o aparelho 3 bico contrário, ou 3 duas viras com uma agulha só, tá? Pra fazer esse cobre-gola. Aqui a gente tem que cuidar bem certinho pra ficar bem em cima do ombro. Ó. Primeira manga pregada. Segunda manga pregada também, vamos pregar, tá quase, né? Ó. Agora eu vou ter, em sequência, eu vou ter bastante blusinhas, tá? Bastante blusinhas pra fazer. Ó, bem certinho no ombro, a costurinha, né? Ó. E bem certinho aqui embaixo. Agora a gente vai fazer a bainha, tá? E depois, por último, eu vou fazer o cobre-gola, que eu tenho que passar na cobertura, e depois eu fazer o pesponto na reta. Então, na cobertura, vamos lá. A gente sempre começa a fazer bainha no lado da etiqueta, tá? Aqui eu coloquei uma bainha de 2, tá? Mas posso fazer ela um pouquinho menor. Esse tecido aqui, ele fica bonito menor. Ó, vou fazer de 1,5 mais ou menos aqui. A gente deixa ela um pouquinho pra cá, pra ficar mais soltinha, né? Ó, vamos dobrar aqui, colocar aqui embaixo. Ó, a gente dobra um pouquinho a mais e vai trabalhando com ela puxando um pouquinho, ó. Tá? Pra não ter o perigo de falhar o ponto, tá? E dar aquela bananinha, né? Tá? Sempre é bom deixar uma sobrinha, ó. Não muita também, né? E quando é feito na cobertura aqui, refila, melhor ainda, né? E daí ela já faz e já refila, fica bem bonito, tá? Ó, deixa sobrando um pouquinho pra dar certo e não dar aquela bananinha, solta o ponto também, né? Tá? E deu, depois a gente ajeita bonitinho, ela vai ficar bem linda. Porque assim, eu vou mostrar a peça, eu tô fazendo a peça aqui, mas eu vou primeiro postar pra vocês a peça pronta, pra depois mostrar como eu fiz ela, tá? Dobramos aqui certinho, damos uma seguradinha esse tecido a gente tem que dar uma formadinha nele pra não falhar, né? E não dar aquela bananinha, tá? Até o final, tira do aparelho e passa um pouquinho a mais. Sempre um pouquinho a mais pra não ter aquele perigo de puxar o fio, né? E sair a costura. Então, terminando aqui a bainha, eu vou trocar o aparelho e vou passar o cobre-gola nela, tá? Dobramos, bonitinho. Fica bem linda. E ela tem que ficar soltinha também, porque aqui como é uma parte que vai no braço, né? Então, ela não pode arrebentar quando você for vestir, né? Então, ela tem que ficar com o ponto mais soltinho, ó, pra não ter o risco de arrebentar, ó. Não deu bananinha, ficou bem bonita.
Aí a gente dá uma limpadinha aqui. Agora eu vou colocar o aparelho pra fazer o cobre gola, tá? Aqui, gente, eu deixei pra mostrar pra vocês que é assim, ó. O cobre-gola vai ser um pedacinho, tá? Mas, mesmo assim, eu tiro esse pezinho aqui, ó, da cobertura, que é o pezinho tradicional, que a gente usa, né? E coloco esse aqui, ó. Esse pezinho aqui, mesmo assim, tá? Porque eu sei que com esse pé aqui vai ficar um cobre-gola bonito, sem variação, tá? Ó, eu troco. Como eu falei pra vocês, meus parafusinhos aqui já estão até gastos. Ó, coloquei. Então, ó, coloquei ele certinho. Agora, eu vou trabalhar com cobre-gola. Dá de fazer com o 3, né? O bico contrário. Ele é 30x1, daí é o B e o C. Que daí ele fica pra fora aqui, ó. Que daí ele dá bem certinho. Dependendo da malha, é melhor trabalhar com o 3, 2 viras e uma agulha e depois tombar. Mas esse aqui é o mais certo de se trabalhar, tá? Então, eu vou colocar ele. Ó, o 3, que dá de usar, é o 30 vezes 0,7. Que também dá de usar, ó. Ele fica um pouquinho mais estreito, né? Mas dá de usar também. Eu, às vezes, uso esse, às vezes eu uso esse aqui, tá? Mas como é essa malinha mais fina, eu vou usar esse aqui, certo? Então, vamos colocar aqui o aparelho. Essa minha chave, ela não tem imã. Daí, eu sofro com ela. Já deu. Deu. Ó, meu parafusinho, eu tenho um que é um pouquinho mais pra frente, mas eu vou deixar nesse aqui de trás. Aí eu vejo bem certinho ali, ó, pra dar bem certinho na primeira agulha, tá? Ó, que daí ele fica certo ali. O certo seria colocar no da frente, mas tudo certo. Vou deixar ele aqui. O que que a gente tem que fazer agora, né? A gente vai ter que tirar uma agulha, tá? Eu vou deixar ela toda arrumadinha, certinha, e já volto. Então, gente, arrumei certinho aqui, dei uma ajeitada aqui pra ele ficar mais pra lá, tá? Firmei ele bem, botei o pezinho, agora a gente vai passar o cobre-gola. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a gola, ó, aqui é o ombro, aqui a gola fica pra cima, ó, a gente vai colocar aqui um pouquinho antes, ó, um pouquinho antes aqui, colocar aqui embaixo, né? E a gente vai com ele trabalhando até o outro lado no ombro, ó, um pouquinho pra frente daí, tá? Pra gente fazer um pesponto bem bonito nele, certo? Ó, ele ficou assim, ó, tá? Ele fica sobrando aqui. E agora a gente vai lá pespontar ele. Ó, pode deixar ele compridinho aqui. Depois a gente só tira na hora que tiver pronto aqui, tá? Então, aqui acabou. Vamos lá voltamos pra reta. Agora a gente deixa esse pezinho aqui, ó, que eu falei pra vocês, aquele mais larguinho, né? Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, esse pezinho aqui, que ele é mais larguinho. Eu até tinha conseguido, acho que é um ponto... Eu não consigo ver a numeração dele ali, mas eu vou ver se eu consigo outra hora aqui e passo pra vocês, tá? Porque a gente usa bastante ele. Então, o que a gente vai fazer? Pegar aqui agora, vamos virar a peça do direito, ó, viramos a peça do direito, pra fazer desse lado aqui. Ou, qualquer coisa, a gente pode fazer, deixar ela do avesso e fazer ela aqui direto, ó. Eu prefiro fazer ela direto aqui, ó, tá? Vou pegar ela bem certinho, um pouquinho pra trás do ombro, só pra fazer o arremate, ó. Vamos fazer fiozinho pra frente. Aí a gente vem com ele, ó, bem certinho na costura aqui, o guiazinho, né? Pra não escapar do outro lado, tá? Aqui a gente usou o mesmo tecido pra fazer esse cobre gola, mas a gente também pode usar uma outra malha, né? Também, tá? Ó, despontamos, aqui ficou do lado de dentro, tá? Ó, quando a gente termina, daí a gente vem aqui e corta, ó. Tem muitos que dobra, né, pra dentro. Eu já corto aqui, ó, bem certinho, que ele não vai sobrar nada, ó. Ó. Assim. Certo? Tiramos o fiozinho. E a peça está prontinha. Gostaram? Gente, curtem, compartilhem, me sigam, porque eu tenho muitas dicas, eu estou apenas começando, então eu tenho muita informação pra vocês. E assim, vocês me ajudam e eu ajudo vocês, certo? Beijos!